Fala galera, Hugo Pessoa, sejam muito bem-vindos. Hoje, 5 dicas de design e um extra para você. A gente sabe que trabalhar com composição de cena tem seus desafios, né? Assim como a composição de um character, de um personagem. E para ficar tudo organizado, para ficar tudo... que você tem que passar uma mensagem, seja numa apresentação de personagem, ou seja, numa cena complexa, como uma landscape, como uma paisagem, com diversos personagens inseridos dentro daquela cena. Você tem que passar uma mensagem. E o que é que vai te ajudar a passar, a transmitir essa mensagem? São alguns elementos. E aqui a gente vai ver 5 deles. Bom, o primeiro de todos está aqui, o foco, né? Você tem que ter, como tudo na vida, você tem que ter um foco. Mas dentro da imagem que você está compondo, seja um personagem, ou seja uma still como essa, aqui seria mais um frame de um processo que está acontecendo dentro da cena. É bem legal você pensar bastante nisso, assim. Quando você está, mesmo que seja um personagem que você está modelando para colecionáveis, por exemplo. Quando você vai fazer a pose do personagem, você trabalhar ele, o que a animação a gente chama muito dos in-betweens, né? O que está acontecendo entre as ações. Daqui que eu pegue a pedra e que eu jogue, tem esse intervalo daqui. E esse intervalo daqui pode ser interessante você estar representando na pose, para demonstrar que o personagem, a partir dali, ele está em movimento, ele vai participar da cena, ele vai participar de alguma ação e ele vai transmitir alguma mensagem dessa forma. Não só o personagem primário, mas os personagens secundários que estiverem dentro da cena. E quando você está compondo, é legal que você tenha em mente que tudo que você está trabalhando ali tem um sentido de existir. Tem uma colocação na mensagem que você quer transmitir. Então, o foco, você trabalha com escala, você trabalha com contraste, você trabalha com as linhas guias, né? As linhas guias no sentido das linhas realmente que vão, as linhas imaginárias, que vão guiar o olhar do espectador. Então, uma coisa que a gente pode ter aqui, bem simples, né? Como a imagem é centralizada, né? O foco é central, eu peguei isso para ficar bem didático mesmo, uma arte aqui do Maxime Delcambre. Aqui é o foco, não tem muito que a gente... E aqui são as linhas guias que se seguem. A gente vai falar um pouquinho de escala, um pouquinho de contraste, um pouquinho também de linhas guias, mais para frente. Mas a ideia é que você tenha em mente isso aqui. Que essas linhas estão convergindo dentro da imagem para um foco central. Para um foco, eu olhei para cima, para um foco central, que é isso que o cara quer passar. Ele quer que você entenda o quê? Que o personagem vai atravessar aquele portal. O que é que vai ter depois dali? Qual é o foco depois dali? A gente não sabe. A ideia é justamente criar o momento, a antecipação do que vai vir depois. Fechou? Foco, simples. As linhas centrando aqui, as linhas guias, direcionando o teu olhar para o centro da imagem. E elementos que auxiliam no foco, escala, contraste e as linhas guias. Então, a gente abordando linhas guias aqui, a gente pode ter uma noção do que é e como funcionam essas linhas guias. Aqui na ilustração do Cory Loftis, né, artista conceitual lá do Frozen, essas duas artes são do artbook do Frozen, você tem, na Disney eles trabalham isso com muita excelência, né? Toda essa parte de fundamentação, toda essa parte de técnica antes do resultado final é muito bem pensado e é muito bem trabalhado. E uma das coisas que acontecem aqui é o direcionamento do olhar. Você vê aqui que as cabecinhas, cara, é muito perfeitinho, né? Elas ficam traçando uma linha até entre os queixos aqui, ó, e entre o topo das cabeças. Aí depois ela sobe, justamente, na direção do pai. Aqui a gente também tem a formação de um triângulo, né, direcionando o olhar, que é justamente como funcionam também as linhas guias com formas mais simples. Mas você vê como é bem trabalhado, uma imagem que muitas pessoas considerariam simples de fazer, né? Mas ela constrói toda uma cena e traz toda uma imagem que é extremamente difícil de você fazer. Tá? Por mais que seja simples aqui,
difícil de você realizar, é difícil de você ter essa excelência. Isso com treino, com prática e com a gente ajudando aqui, quem sabe você não chega lá, agora estudando, logicamente, e metendo a cara aí. Trabalho duro, não esquece isso. Aqui, na outra ilustração, você vê que a linha guia já trabalha com a sinuosidade. Uma coisa que é interessante você fazer, a gente vai ver um pouquinho mais na frente isso, na divisão do frame, né? Porque você está vendo, você sempre está enxergando uma cena através de uma janela, seja dos teus olhos, seja de uma TV, seja de um quadro, enfim, de um quadrinho. E uma coisa que é interessante é, nas quinas, você não iniciar, por exemplo, se aqui fosse uma estrada, você não iniciar a estrada por aqui, bem pela quina, sabe? Você dá um espaço e sobe por aqui. Outra coisa que é interessante é você, por exemplo, não representar, se isso aqui, mesmo que isso aqui fosse um paredão, tá? De uma colina aqui, bem grande, e aqui outro paredão, tá? É interessante que você não represente isso aqui como uma linha reta, com isso aqui. É interessante que você tenha a sinuosidade da cena. Mesmo que isso exista, esse paredão, isso aqui, porque aí seria uma composição bem equilibrada, né? Que pode existir. Tem alguns filmes pós-apocalípticos que trabalham muito com essa estética, assim, essa distopia e essa coisa quadrados, né? Bem equilibrado, tudo muito sistemático, porque tem aquela coisa da sistematização mesmo, e da organização, e da não alteração, do não desequilíbrio. Então você vai ver poucas coisas circulares, poucas coisas triangulares, só o que for é ameaçador, normalmente, aí vão representar com triângulo. Mas, por exemplo, 2 totens aqui, né, em uma linha reta. Só que, mesmo se isso existisse, fosse um cenário real que você tivesse que produzir, e ele fosse de fato assim, tivesse um paredão aqui de cada lado, tá? Não sei se está sendo claro para você visualizar isso, mas acho que tá. Tá? Um paredão de cada lado e aqui fosse o caminho. Você colocasse, como existe aqui na imagem, né? Algum objeto que, de repente, uma pedra, de repente, um tronco. Para quê? Para que o teu olhar, pelo menos, fizesse essa sinuosidade e ele não fosse tão direto. Novamente, depende exatamente do briefing, do conceito, de toda a estética da trama que você está querendo passar. Isso, de forma geral, é mais utilizado do que a outra estética, no caso, como eu dei o exemplo aí, das distopias. Beleza? Vamos seguindo? Na escala de hierarquia, um exemplo clássico e bem tradicional para a gente, e bem fácil de ser reconhecido, são realmente as manchetes de jornais, né? Para quem estudou design, para quem estudou um pouco de diagramação, sabe como é que funciona isso. Então, você vai ter a manchete. É como a gente vai direcionar o olhar sempre. A manchete, a caixa alta, depois o subtítulo, depois a caixa de texto mais simples, que é onde está a mensagem. Mas o que vai te chamar a atenção é o grande, depois o médio, depois o pequeno. Então, os shapes, né, as formas grandes, médias e pequenas, fazem parte de uma composição. Você não pode fazer toda uma composição só com objetos grandes, ou médios, ou pequenos. Poder? Pode. Nada é proibido, não, lógico. Mas a mensagem que você vai passar pode não estar sendo clara. Porque no final de tudo isso aqui, né, o que a gente precisa ter é clareza. Clareza na mensagem. E todos esses elementos fazem com que a tua cena fique mais ou menos clara. Se você quer ter essa desenvoltura, essa excelência dentro do character design ou dentro de um concept art, você precisa ter clareza no que você está passando. E para você ter clareza, lógico, você tem que ter base, você tem que ter informação. Já ouviram falar, tipo assim, chega para alguém que trabalha com, sei lá, fazendo coxinha. E o cara trabalha 5 anos fazendo coxinha, 10 anos fazendo coxinha. Você chega lá e pergunta, meu querido, como é que eu faço essa coxinha aí? E o cara vai te falar. Se o cara não souber explicar isso de forma prática, simples, e que você saia dali sabendo como fazer, então o cara não sabe fazer. Tá entendendo? Para você conseguir traduzir tudo isso
para uma imagem, para um conceito e para uma mensagem transmitir mesmo o que você está pensando, o que está dentro da sua cabeça, você precisa ter essa base, esse fundamento. Se você não souber explicar com clareza, então você não sabe fazer, né? Você não sabe como traduzir isso. Tipo, você é um cara que está querendo um investidor para investir no teu negócio. Você sentar com um cara em 5 minutos e você não explicar o que é, você não sabe o que é. Nem você sabe vender o que é que você está querendo vender. Então, se você trabalha com concept art, com criação de personagens, com animação, e se você não está sendo claro na tua atuação lá, o cara fez um rig massa, mas o cara que está animando não está sabendo dar uma clareza. O cara tem que fazer uma cara de assustado e o cara está parecendo mais que está com sono, está bocejando, ou sei lá o quê. Eu tomo um susto. Não, assustado tomou um susto, né? Enfim. Tá entendendo? Se você não consegue transmitir exatamente a mensagem de forma clara e objetiva, assim, pá! Então, você ainda não está pronto para transmitir aquela mensagem ali. Para conseguir fundamentar. Você tem que fundamentar. É igual apresentar trabalho de escola. Não sei se vocês lembram disso. Eu lembro que eu era péssimo para apresentar porque eu não gostava dos assuntos. Então, eu não sabia. Decorava aquele texto lá e eu decorava. Se for. Se me perguntassem alguma coisa, eu não sabia o que dizer. Mas já teve trabalhos de eu gostar, estudar bastante e saber. Quando você sabe, você fala com facilidade da coisa. Você não tem medo de estar lá na frente se expondo. Você pode até ter um pouco de vergonha, mas você tem confiança naquilo que você sabe, então você expõe tranquilamente. E aqui as linhas, a gente trabalha com ambientes mais equilibrados aqui, né? Que nessas 3 formas, falando da ilustração aqui do Martin Deschambault, você vê que tem a hierarquia de formas, né? E tem a escala. Ou seja, ele trabalha com pequenas formas, com grande. Então você tem no primeiro plano aqui acho que uma nave. Essa estrutura grandona aqui, não, é tipo um navio, né? Enfim, um navio. Tá chegando na praia aqui e tal. Um navio voador. Você vê a escala, a hierarquia, né? Apesar de serem objetos iguais, mas você vê que um está na frente do outro. Você vê que tem uns espaços em branco, que a gente também usa esses blank, esses gaps, também para passar a mensagem, tá? E aqui você vê outro equilíbrio também no contraste, aqui preto, aqui ele deixa o gap mais branco, né? Então você tem valores que entram em cena aqui, mas falando em hierarquia, bem simples aqui, bem direto, para você entender e colocar elementos. Se tivesse tudo do mesmo tamanho aqui, a cena ia ficar muito sem vida, sem emoção, muito estática. E, assim, por mais que você entendesse, pudesse entender que tem 3 objetos gigantes chegando na praia, você perde a sensação de movimento, né? De profundidade da cena. Então você perde realmente essa... Se for uma invasão alienígena, você perde um pouco dessa sensação de que está chegando mais, né? De que está vindo outras espaçonaves aterrissando ali e ameaçando a população. Então, tudo isso faz parte da mensagem, faz parte do briefing e faz parte realmente do que você quer indicar. Outra forma aqui para a gente representar é o equilíbrio, né? O balanceamento entre as coisas que estão acontecendo. E aqui trazendo um pouquinho mais já para o character design, né? Mesmo que aqui seja um concept, que aqui seja uma ilustração, na verdade as duas, enfim, a gente já entraria em outra discussão sobre o que é ilustração e o que é concept art. Mas não vou entrar nisso agora, de repente depois a gente pode abordar um pouquinho, tá? Mas aqui um conceito do Alex Bricklett e da Genesis Sun. Vamos ver aqui como é que funcionaria. Qual é a solução que, entre o equilíbrio aqui das formas e na composição da cena, o Alex criou? Tá? Primeiro você tem a personagem principal, né, a Scarlet, aqui a Viúva Negra, no traje espacial dos Vingadores, para quem assistiu. Ela está centralizada na imagem, o peso na perna esquerda aqui só uma suavidade, né, que a gente já entraria, ó. Não sei se você assistiu a aula de pose, mas a gente já entraria aqui em outro sistema, tá? O fluxo é esse aqui, né? O gesturing seria esse aqui da cena, mas é um gesturing bem equilibrado. Ela está na formação triangular aqui, numa pose A, que a gente usa também para modelar
quase que nessa pose A, eu abriria mais os braços ainda para facilitar na modelagem, mas seria essa pose triangular, que é justamente essa pose de representação de poder, tá ali. E você está vendo ela um pouquinho na linha da cintura ali, né? Você pega ela mais ali para baixo, o horizonte dela está mais ou menos por aqui, assim, na linha da cintura. Então você vê ela um pouquinho de baixo para cima. E aumenta mais ainda essa sensação de majestosidade, né? Do poder da personagem. Mas não é nem sobre isso que a gente vai falando aqui, se importa, tá? Mas, ó, no equilíbrio da cena, além dos triângulos aqui, ele equilibra com os quadrados, né? Com os blocos aqui. Como esse objeto aqui, ele aparece maior do que esse aqui, qual é a solução que ele cria aqui dentro? Ele cria essa luz aqui de forma mais acesa. Então, ele fica com dois elementos aqui para poder ter um bloco maior de equilíbrio e contrabalancear aqui. E desse lado aqui, ele cria um fog, né, uma fumaça, para não chamar a atenção dessa luz aqui. Então, de forma bastante equilibrada, ele consegue traduzir a imagem que ele quer para esse concept aqui, que era um concept realmente dessa armadura. E aqui, já na ilustração da Gênesis, você vê um outro estilo aqui, mais na diagonal. A diagonal é muito forte, galera. Para quem souber trabalhar bem, a diagonal ela é muito forte. E passa, quando é bem trabalhada, ela passa sensações e passa imagens realmente bem dinâmicas. Principalmente cenas de batalha, cenas de guerra. É sempre bom você ter a diagonal para estar direcionando assim. Pode ser uma diagonal aqui, outra diagonal cruzando, enfim, direcionando o olhar. Mas aqui o que é que ele faz? Ó? Ele divide na diagonal, tem um plano superior aqui, um plano inferior aqui, fazendo justamente essa sinuosidade da personagem feminina, tá? E ele equilibra depois aqui também com o contraste de cena, esse lado mais claro, esse lado mais escuro, esse lado mais claro, esse lado mais escuro, aqui também, enfim. E aqui ele contrabalanceia tudo, né? Ela contrabalanceia tudo e entrega um resultado aqui realmente balanceado, equilibrado. Por mais que a personagem esteja inclinada para frente assim, você entende que ela não está caindo, né? Você não direciona o olhar para baixo. Você centraliza nela aqui. Peito e rosto. Essa é a mensagem aqui, certo? A sensualidade da personagem. Equilíbrio. Outro elemento que é importante para a gente ter em mente para a construção desse foco da mensagem que a gente quer passar é o contraste, tá? Acho que isso aqui vai ficar bem óbvio também. Então, quando a gente coloca a cena no preto e branco e dá uma realçada aqui só para facilitar na didática, o que acontece é isso. Você tem aqui nesse caso o plano bem preto, o personagem está aqui dentro, né? Você está olhando, a câmera está aqui dentro dessa imagem e você está olhando para dentro aqui do que está acontecendo. Você é o espião aqui, curioso, na janela, né? Entendendo o que é que está acontecendo aqui na cena, contrastando aqui entre o fundo, ó, claro, aqui bastante escuro, aqui a mesma coisa. Você vê que quando sobe o pilar aqui, como um portal também, ou como um totem, ou como uma estrutura de poder, na verdade, você vê, deixa eu colocar ela colorido, para facilitar. Você vê que é um ambiente de poder. Então aqui ainda tem o contraste entre as cores, né? Tem os valores, tem as cores. Aqui em primeiro plano, para você ter noção de profundidade. Então aqui você teria esse primeiro plano, esse plano médio, e esse plano atrás de tudo, tá? São outros equilíbrios de formas também, são outras formas de você estar compondo. E esse contraste aqui faz com que você foque o olhar exatamente na estrutura como um todo, ela diferenciando do fundo aqui também. E o que a gente pode identificar nas formas, algo bem simples aqui, tá? Simples não no sentido de ser
desmerecendo, né, lógico, mas de ser bem pensado, de ser bem trabalhado. E você fazer esse contraste de cores, de valores, de formas. Então, você tem um triângulo aqui no fundo, você tem um círculo aqui na frente, aqui a mesma coisa, você tem um triângulo na frente, e você tem uma formação circular, se continuar, você fecha o círculo aqui por trás, né? Então, esse contraste de formas também faz parte dessa construção do foco da mensagem que você quer passar, tá? São cinco dicas aqui e um bônus que a gente vai ver nessa arte aqui do Darek Zabrok, mais ou menos algumas coisas aplicadas de tudo isso que a gente falou, um resumo de tudo isso que a gente falou, de que forma vamos estragar a imagem do Darek aqui. Saca só. Olha como fica uma imagem sem direcionamento, sem vida, né? Ainda ficou um pouquinho de luz. Opa. Foi? De luz aqui em cima, e de repente você poderia olhar um pouquinho, mas você perde bastante da informação. Se você não tem um contraste, olha só, olha para a tela, não olha para minha cara bonita, olha para a tela. Se você não tem um contraste, como fica? Meio que mesclando, aqui com aqui, você não sabe bem o que é o que. Apesar do personagem se destacar, cadê o contraste dessa área aqui? Cadê a iluminação? Para onde é que ele está olhando, na verdade? Não estou entendendo o que está acontecendo na cena. Ele está curioso com o quê? Ele está olhando para esses caras aqui, ele está olhando para cá, ele está olhando para o barco, está olhando para cá. Você fica sem saber. Você não está direcionando o olhar, você não está direcionando a mensagem. É simples assim. Se você já tira a luz aqui, ó, né? Já tira não. Se você já acrescenta a luz, você já começa a ficar mais interessante. Você já começa a direcionar mais. Você já consegue ver se ele está olhando para ele? Esse não parece. Acho que esse cara aqui percebeu que ele está aqui. Esses daqui estão distraídos, esse aqui está quase vendo. Mas, enfim, você já consegue entender que ele deve estar olhando para cá. O foco é por aqui. Por aqui, por aqui, por aqui. A luz ajuda nessa observação, nessa atração do olhar, né? A diferença de valores ali também. Quando você tira isso, quando você perde isso, você fica sem saber para onde direcionar. Então, o contraste, os valores, o equilíbrio entre as formas, né, faz com que você direcione esse olhar e também a linha guia, né, você perde muito disso. Então, uma regra que é bastante utilizada é a regra dos terços, né? Você dividir realmente sua tela em 3 partes, todas iguais aqui, e você ter 3 pontos focais próximos às interseções. Tem gente que usa bem forçado aqui na interseção mesmo, mas próximas às interseções também funcionam, tá? Então, o foco do primeiro plano seria o shape maior, o foco do segundo plano seriam os shapes médios, e o foco do terceiro plano seriam os shapes menores. Só que dentro de cada plano existem terços dentro dos terços. Aqui tem esse terço, aqui tem esse, aqui tem esse. No segundo aqui, a gente teria esse, né? Porque são 2 assim. E no terceiro, a gente teria vários planos aqui, vários terços aqui também subdivididos, certo? Para entender cada imagem aqui compondo um todo, que normalmente é isso que a gente faz. A gente pega várias pequenas partes para formar um todo, para entregar a mensagem que a gente está querendo. E aqui os shapes do personagem, por exemplo, triangular, né? O contraste que existe aqui, ó, entre o fundo e ele, o amarelo com o preto. As formas triangulares dão um sentido de agilidade, por mais que ele esteja ali numa posição de stand, né? Mas ele está meio que curvado, com as pernas bem espaçadas. Ninguém fica assim, se tiver sem estar se preparando para uma ação, né? Então você vê que ele tem uma forma um pouco ameaçadora, mas ágil. Quem conhece o jogo sabe que de repente ele está pronto para matar, mas quem não conhece entende que esse cara
pô, esse cara é perigoso, né? Esse cara não é qualquer cara. E as formas triangulares aqui na roupa, né? Aqui é o símbolo da Abstergo, salvo engano, faz tempo que eu não jogo. E como é um símbolo triangular, ele termina repetindo aqui, em vários momentos, esses triângulos, né? Tem alguns detalhes da roupa que são triangulares, então, tipo, se aqui tivesse um círculo, já dá outra ideia, né? Usar outros elementos do círculo, a gente entra em repetição, em ecos, são outros elementos do design que a gente também vai abordar depois, então aborda constantemente, né? Várias coisas. Pronto. Essa é a imagem original, você vê qual é a diferença aqui, né? Como funciona bem essa mensagem que o Derek quer passar. Para onde ele não quer que você se distraia ou não lance o seu olhar, ele lança um fog, ele lança coloca os valores parecidos para você não ter, só se você ficar realmente passeando na imagem, querendo apreciar, aí sim, você perde o tempo e fica apreciando, vendo os detalhes, cada coisa. Mas quando você bate o olho na imagem que você tem que identificar exatamente aquilo que o artista está passando, né? O que é que ele quer te passar, o que é que a cena quer te passar. E através do artista, ele consegue direcionar o teu olhar para isso aí, tá? Com certeza, com toda certeza, nessa imagem, você vai focar no ponto de luz que está ali. E você vai focar também no personagem. Muito provavelmente você olha primeiro para o ponto de luz, depois volta para o personagem e vice-versa. Você fica ali e depois você percorre o seu olhar dentro da cena. Aí a gente já entraria na espiral de ouro, né? E a gente fala isso também numa próxima oportunidade. Mas é isso. Se você curtiu, curte. Se você quer compartilhar, compartilha. A gente agradece. É bom para movimentar o canal. É bom para a gente crescer dentro dessa indústria e fazer sempre mais conteúdos para vocês. Tá? Deixa comentários aqui se quiser comentar também. Se quiser sugerir próximos vídeos de próximas aparições aqui de novas aplicações, dúvidas que você possa ter. E é isso. Beleza? Conta comigo. Tamo junto, pessoal. E até a próxima. Se cuidem. Fiquem em casa. Lavem as mãos. Faça tudo direitinho. Valeu?